Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Cristianismo Inteligente. Louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que já passaram por aqui em nossos estúdios e aqueles que estão vindo também contribuir com o seu testemunho, a sua história de vida e também com mensagens, com conselhos e até aulas. Nós temos tido aqui muitas aulas, né? A divulgação de muito conhecimento, seja de pastores, de professores, missionários, tantas pessoas que têm contribuído com o conteúdo que engrandece o reino de Deus. E hoje nós estamos recebendo mais um pastor, o meu amigo, pastor Cristóvão Alves. Seja bem-vindo, pastor Cristóvão, ao nosso podcast. Boa tarde, né? Para mim é uma alegria, professor Cláudio, estar presente aqui para realizar mais uma edição do seu podcast, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família. É um trabalho muito dinâmico, proveitoso para as pessoas conhecerem a história das outras pessoas, né? E eu fico feliz de poder participar desse programa com o senhor. O senhor foi muita indicação, viu? A gente estava aqui comentando antes, né, nos bastidores, que alguns irmãos indicaram e sugeriram o seu nome para participar conosco, porque o senhor tem um testemunho de vida muito impactante, muito importante para a edificação, né, da igreja, e uma história de fé e de milagres que Deus tem realizado. E eu quero saber um pouco sobre isso aí. Mas antes, como a gente diz, vamos começar do começo, né? Eu vou fazer uma breve apresentação sua, tomando de empréstimo aqui a apresentação do livro, de um dos livros, né? Depois eu falo dos títulos. Mas o pastor Cristóvão, ele é casado há 28 anos com a cantora Josi Lins, tem 2 filhos, Tiago Alves e José Flor, e é pastor há 28, né? Já vai fazer 30 anos. Sempre foi feito já. Sim, há quase 30 anos na Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte, a nossa IEADERN. Ele é membro da CGADB, a Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, e é autor dos livros As 7 Cartas do Apocalipse, Batalha Espiritual na Mente do Obreiro, e esse aqui, que é O Grito e o Relógio, né? Então tá aqui, ó, O Grito e o Relógio. Aqui. Tá aqui o Batalha Espiritual na Mente do Obreiro. Esse aqui já tá na 2ª edição, né? E temos também o terceiro, que é As 7 Igrejas do Apocalipse. Esse aqui. Então, gosta de escrever, né, pastor? É bom a gente ler, né? A gente Sim, com as experiências. Adquirir conhecimento e passar o conhecimento para frente, né? A Bíblia manda que o presbítero tem que ensinar. Isso, é verdade. Pastor, antes de falar sobre esses 30 anos de ministério, né, de pastorado, e a variedade das igrejas, né, que foram muitas igrejas, 16 igrejas, é passagem por muita igreja, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, inicialmente, sobre a sua infância. De onde é que o senhor é? De qual cidade? Eu nasci na cidade de Bom Jesus, interior, nosso estado, né? É perto aqui da capital, né? 52 quilômetros de Natal, a Bom Jesus. Sim. Sou de uma família muito simples, muito pobre, e naquela época, né, as condições era pouca, né? E para completar, o sofrimento maior foi que meu pai morreu, foi com 6 anos. Deixou um trauma que até hoje a gente sente a ausência do patriarca, né, do nosso pai. Sim. Minha mãe ficou com 36 anos
4 filhos, um com 10, outro com 7, eu com 6 e outra com 2. E eu era o único rapaz da nossa família. Eu não tinha, o resto era só a parte de mulher. E fui crescendo na pequena cidade. Minha mãe levava a gente para a roça, quando era época de inverno, de plantar algodão, que era a época de algodão, hoje não tem mais, né? Época de algodão. A minha mãe vendia a gente, os 4, né? Minha mãe dizia, olha, os 4 vão trabalhar pelo valor de um homem adulto. Só que a gente já crescendo já uns 10 anos, a minha irmã mais velha, ela tinha acho que uns 19 anos, que trabalhava mais do que um adulto. E quando era no dia do domingo, o professor Cláudio, a gente me comprou um carrinho de mão, e esse carrinho de mão eu pegava frete de 4 horas da manhã dos feirantes que vinha vender na cidade de Bom Jesus, aqueles ônibus que vinham de Macaíba, de Tangará, de Santa Cruz. Eu ficava esperando eles e pegava os fretes. E quando terminava a feira, a gente pedia o rapaz que tomava conta do mercado para a gente varrer o mercado com ele, que era para a gente apanhar os feijões que caía dos sacos dos vendedores, que era branco, preto, a gente misturava todos em um balde. Enquanto pegava frete, a minha irmã vendia verdura das feirantes e a gente apanhava também no balde as verduras que caíam, que eles jogavam, e alguém pensava até que era para os animais, para os porcos ali, não, mas era para a gente. E quando eu chegava da feira, mais ou menos umas 13 horas, 1 da tarde, a nossa infância era passar a tarde separando os feijões, branco para um lado, preto para o outro. A gente passava esse momento de privação, né? Privação. Então, quando o homem não deixava a gente varrer, porque isso era uma vez no mês que tinha outras famílias, a minha mãe fazia cocado, ia vender nos campos de futebol para ganhar dinheiro, para ajudar a casa. E minha mãe lavava roupa na semana das pessoas da cidade. E eu ajudava no carrinho de mão, levava a roupa para a lagoa. Bom Jesus tem uma lagoa até hoje no centro da cidade, onde essa água era água que ela abastecia, né, as pessoas ali. Hoje não, está contaminado por causa dos esgotos, mas essa água a gente tomava banho, a gente lavava roupa lá, era uma benção. Então nossa infância foi esse momento de dificuldade. Sim. Teria algum episódio, outro, marcante nesse período? Quando eu já rapazinho, né, Cláudio, meus 16 anos, a gente pegava um carro para ir para roçada, eu plantava capim na fazenda, e o que mais marcou a minha vida foi na hora do almoço. Na hora do almoço, o fazendeiro lá dava feijão branco pra gente com pombo assado, ora. Ele tinha uma criação de pombo, e toda tarde ali, a gente a meio-dia ia almoçar esse mesmo almoço, que era a multidão de trabalhador, de peão, né? E eu no meio. E a gente comia aquele feijão branco e pombo assado, que pombo não tem carne. E à tarde era uma rapadurazinha com bolacha que dava. Aí eu me lembro, Cláudio, que deu uma chuva muito grande, temporal. Escureceu, o sol estava no meio da roça lá, plantando capim com o saco pendurado e plantando. E de repente fez um sol, depois fez a chuva novamente. Aí naquele dia eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, me tira daqui. Foi marcante para mim. Me tira daqui, eu não aguento mais não. Até as moças que não queriam namorar comigo, que eu era pobre, era moreno, o sol me queimava, né? E a gente, Cláudio, era uma situação tão difícil que só dava pra gente comer mesmo o dinheiro, né? Não tinha como. Minha família foi... Agora, nessa condição em que o senhor se encontrava e tal, já havia um contato com a mensagem do Evangelho, ou quando foi que aconteceu a sua conversão? A minha mãe era
era tesoureira da Igreja Católica nos anos 80. Ela ajudava recolhendo as ofertas, né? E ela cobrava aquele oferta do povo. E minha mãe tem um desejo que eu fosse padre. O desejo que minha mãe fosse padre, fosse alguma pessoa religiosa. E a minha avó, ela tinha um primo que foi o primeiro crente de Bom Jesus, chamado Valdivino. Ele foi o primeiro crente de Bom Jesus. Era um comerciante, um comérciozinho ele tinha, e muito respeitado. Então ele fez um convite à minha mãe, à minha avó, para assistir um culto festivo. Veja como é bom alguém convidar uma pessoa para ir para o culto. Naquela época eu era participante do catecismo, da primeira comunhão, eu era uma pessoa muito ativa. E eu fui assistir o culto com a minha avó na minha adolescência. E quando o pastor fez o apelo, eu não aceitei porque eu estava ao lado da minha avó, né? Uhum. Mas eu achei aquele culto tão gostoso, diferente, os cânticos bonitos, as orações, e aquilo me comoveu. No outro domingo, eu fui à frente da igreja e aceitei Jesus como Salvador. E quando eu me ajoelhei, meus 13 anos, mais ou menos, eu ia fazer, já tinha 12 e alguns meses, eu me lembro que uma senhora colocou a mão na minha cabeça, de cabelinho branco, já uma idosa, e ela fez uma oração e disse: Deus, faz esse menino um pregador da tua palavra. Então, assim, eu não tinha firmeza por não ser da família cristã, evangélica, né? Era mais a parte católica, era cristã, mas era a parte católica, não era evangélica. Então, eu não tinha aquela firmeza, mas quando eu cresci, já com meus 18 anos, foi que eu me firmei, me converti de verdade. E a sua mãe? E as suas irmãs? A minha mãe me jurou até expulsar de casa, porque eu era evangélico. Foi uma situação difícil. Minha mãe não deixava eu ouvir hino. No momento de culto, a minha mãe ia para a igreja, ficar na porta da igreja esperando o culto terminar, para ver se eu saía pela porta para bater em mim. Eu pulava o muro por trás da igreja, que tem outra rua. Eu me escondia, ficava... na hora dos cultos, minha mãe ia brechar, no culto de oração, minha mãe ia brechar nas portas para ver se eu estava dentro da igreja. Eu sentava por trás da janela, no cantozinho da parede da igreja, para minha mãe me ver, porque eu dependia da minha mãe em tudo, né? De roupa, de alimentação. E até ela disse: se você não deixar, eu não... Vai ser expulso. Eu não recebo você como filho. E ela chegou a dizer a mim que tinha eu como um filho, mas não gostava de mim porque eu era crente. E aí como foi que resolveu isso aí? Aí a minha irmã, Deusuíta, que é a encostada a mim na idade, né, que não é a mais velha, no meio, que chama, ela disse: mãe, se Cristóvão, que foi criado sem pai, fosse um homem mau, se entrasse no mundo aí e tornasse uma pessoa violenta na cidade, Um criminoso. Um criminoso, se a queria. Ela disse: não. Ela disse: por que você não deixa ele seguir, ser crente, se ele quer? Ela disse: eu quero que ele seja padre. Só que a minha vocação, o meu chamado não era, né? Então a minha mãe, até hoje, ela não me aceita muito como cristão, mas como filho me ama. Sim, então isso permaneceu. Permaneceu até o dia de hoje. Entendi. Ela não... As suas irmãs se converteram? Uma se converteu, mas não permaneceu, disse que é crente, e tem algumas sobrinhas que é crente, primo, mas a família mesmo, assim, minha mãe, ela não abriu o coração, até ela teve uma revelação. Ela pediu a Deus à noite que mostrasse se o caminho que eu estava era verdade e qual era o caminho certo. Então ela teve um sonho, eu dirigindo um culto na casa dela. Eu disse: Deus mostrou a senhora dirigindo um culto na casa da senhora, e a senhora não se rende. E agora vamos sair então para a parte do casamento, né? Como foi que aconteceu esse passo? Eu, já jovem, né? Bem adolescente, já um jovem bem da cidade, né? Quando o meu sogro foi ser pastor em Bom Jesus, em 94, aí chegou com 4 moças bonitas. Eram as moças bonitas demais, então atraía muito jovem. 4 filhas. 4 filhas, muito bonitas, né? E
Na verdade, eu não pensava em casar, Cláudio, assim, eu pensava de ter um futuro, construir logo, aí, já que eu estava naquele pensamento de vencer na vida, né? Tenho no coração de ser alguém. E aí conheci ela, a irmã Josi. Aí conheci a irmã Josi, ela morava aqui em Natal, o irmão dela era pastor, o pastor Anchieta, irmão dela, e ela morava com o irmão. Então ela foi visitar o pai na cidade de Bom Jesus, e depois do culto, né, ficamos ali conversando ali com as meninas, né, ela chegou e a irmã dela me apresentou, disse, ó, aqui é Cristóvão. E me apresentou. Na hora que me apresentou, que ela foi dar um beijo aqui, eu virei. Propositalmente? Propositalmente. Aí ela disse, você é muito gaiato. Então aqui eu digo, me apaixonei agora. Pronto, aí pronto, aí o processo continuou, né, daquela amizade, né? Aí ela não queria namorar comigo jamais, que ela não via muito firmeza, né? Assim, não tava meio firme assim como ela queria que eu fosse. E Deus foi trabalhando e ela aceitou. E graças a Deus deu certo. Pronto. Passou muito tempo namorando para poder casar? Eu acho que uns 2 anos. Ah, então foi. Resolveram logo essa parte aí. E aí, o senhor já tinha uma profissão, já estava trabalhando nesse período? Quando eu comecei a namorar com ela, eu fiz o concurso da Prefeitura de Bom Jesus, né? Aí passei, fiquei em segundo lugar, e eles custaram a chamar o concurso. Então eu fui para São Paulo trabalhar para ver se arrumava algum recurso para me poder casar, porque a gente não tinha casa, né? Não tinha nenhum recurso para ter uma filha dentro de casa de um pai de família como o pastor Fro, que era um homem bem rígido, bem pé da letra. Então eu digo, eu vou para São Paulo e tem condições eu volto. Só que quando eu cheguei em São Paulo, ligaram para mim que estavam me chamando. E aí eu voltei. Eu trabalhava, como se você trabalhava na roça, né? Então eu trabalhava com trator, carregando capim, eu carregava pedra para predeira. E aí fui para Caerne. Aí comecei a trabalhar na Caerne, eu acho que uns 5, 6 anos. E eu dirigia para o chefe. Comecei como operador e tornei chefe. Aí fiquei na Caerne. Aí eu deixei a Caerne quando Deus me deu uma revelação. Eu vivia bem, eu gostava. A gente viajava muito, tudo com o governo, era uma benção. Mas eu abri mão de todos os meus sonhos que eu tinha para servir a Deus. Então aí a gente entra já nessa parte da chamada ministerial. Então, professor Cláudio, eu trabalhava na Caerne e trocou de chefe. Quando trocou de chefe, eu gostei muito do chefe, né? Era um homem muito bom. E ele disse, Cristóvão, vamos fazer um serviço, uma operação de corte em Tangará. E nessa época, o pastor José Fro, ele era pastor de Bom Jesus, na minha cidade, e havia uma congregação chamada As Marias, Cajazeira, ali antes de Macaíba, município de Macaíba. Então ele disse assim, Cristóvão, fizeram uma reunião na igreja e indicaram seu nome para ser o dirigente. Eu disse, pastor, eu não tenho tempo. Eu saio na segunda-feira, passo segunda, terça e quarta fora de Bom Jesus, viajando para Canguaretama, para Bahia Formosa, para Boa Saúde. Eu trabalhava carregando o chefe em várias cidades em operação, de corte de água, de fiscalização. Ele disse, mas o povo lhe quer. Então eu assumi a congregação, mas morava em Bom Jesus. Eu dirigi as Marias em 98. Dia 29 de junho de 98 fui apossado. Foi a primeira. Foi a primeira. E eu fiquei dirigindo o culto lá. E morava em Bom Jesus. Então, quando o chefe trocou, eu peguei amizade com ele e fui para Tangará. Aí ele disse, Cristóvão, nós só vamos quarta-feira. Aí eu disse, tá bom. Eu disse para ele, doutor, se eu não tivesse recebido igreja, eu disse para ele, eu iria passar a semana com o senhor aqui.
mas eu recebi a igreja e eu vou ter que retornar na quarta-feira. Essa palavra, se eu não tivesse recebido a igreja, mexeu com o céu. Porque eu tinha um filho, né? Já era pai, o menino estava com 3 meses. E quando eu cheguei na quarta-feira, o meu filho estava doente. Uma enfermidade, professor Jean, Cláudio, que eu nunca vi na vida, até o dia de hoje. Faltava o fôlego dele, e ele ficou entre a morte e a vida. Aí passou um dia, 2, 3, e eu fiquei preocupado, porque eu queria ver o meu filho, a imagem dele, como é que ia ser, aquele pai que coruja, né? Uhum. Então, eu fui orar a Deus e perguntei, Deus, o que é que está acontecendo? Quem pecou? Fui eu? Quem foi? Eu sempre fui um jovem de oração, eu sempre vivi em vigílias, em ciclo de oração, consagração. Eu perguntei, quem tinha pecado? Então eu fui orar a Deus. Era uma noite chuvosa, antes de eu ir trabalhar na KR de manhã, eu acordei muito de madrugada e fiz uma oração ao Senhor com a face no pó. E fiz essa pergunta. De insistir em chorar, eu ouvi a voz de Deus. Deus disse, você colocou a minha obra lá embaixo e seu emprego lá em cima. Por isso que eu feri. Aí eu disse, se o Senhor curar o meu filho, eu faço prova com o Senhor. Eu deixo o meu emprego e vou servir o Senhor o resto da minha vida. Eu prego a sua palavra com sinceridade, com temor, e faço a obra onde o Senhor mandar. Mas esse dia eu fui trabalhar, eu fui comprar um remédio, e eu vim deixar o remédio do meu filho antes de voltar novamente. Eu encontrei a garagem do meu sogro aberta, os portões, e o carro não estava. E quando eu olhei, bateu aquela tristeza. Esse ponto o menino piorou e Levaram para o hospital. Só que aí meu sogro vinha dirigindo o carro com ele na volante. O menino bem pequenininho, né? Assim na frente, aquele menino animado. E eu vi a diferença, né? Aí eu disse, e aí, pastor? Ele disse, não, ele tá melhor, tá bem. Aí eu entendi. Quando eu cheguei na KR, o meu chefe disse, Cristóvão, vamos trabalhar em Bahia Formosa. Tá bom. Fui para Bahia Formosa, de Bahia Formosa eu fui para Barra do Cunhaú. Na hora do almoço eu disse, eu quero dizer ao senhor que essa semana é a última semana que eu vou trabalhar com o senhor. O senhor pode procurar outro motorista que eu vou servir a Deus com alegria. Aí de lá, eu pedi a ele que colocasse outro e fui ser pastor na Assembleia de Deus em Guajiru, município de São Bento do Norte. 5 crentes. Aí lá eu fui apossado com 5 membros da igreja, entre bem congregado era 5. Aí lá eu passei uma prova difícil. Eu agora não estava mais empregado, eu agora estava sendo obreiro. Aí vem a prova, chama discipulado de Deus. Eu acho bom que Deus faz o discipulado para crente. Uhum. E principalmente obreiro. Aí foi o discipulado. Eu morava em Caiçara do Norte e dirigia 12 quilômetros de bicicleta para Guajiru. Aí eu passava lá em Guajiru 3 dias evangelizando, eu comia batata de manhã, batata de tarde, batata de noite. Imagina, Batata doce. Doce, não tinha outra coisa. E muitas vezes a gente ia a pé, né? A bicicleta quebrar, a gente ia a pé. Então passei a dirigir os assentamentos de Caiçara do Norte. Caju Nordeste, 25 de junho, foi tudo aberto pela gente na época. Basta que Chabe hoje tem igreja, mas foi fundado. Isso é muito interessante, porque esses testemunhos, eles ficam se repetindo aqui. Quando a gente, principalmente os missionários, né? E os pastores, a gente entrevista, sempre tem esse testemunho de que havia uma instabilidade financeira, porque havia uma profissão e vem a chamada para o ministério, né? Para o pastorado. E aí é preciso tomar a decisão. Deus não chama quem está desocupado, né? Ele chama quem... E aí a pessoa decide pela obra, decide pelas missões e Deus honra. Mas primeiro passa pelo discipulado. Discipulado, Então assim, nesse assentamentos eu cheguei
estava afundando, né? Não tinha casa não, era numa fazenda que ficava naquelas barracas de lona. E eu me lembro, professor Cláudio, que eu estava evangelizando assim umas 2 horas da tarde, uma pessoa me chamou, né? Aí eu digo, pois não, disse, o senhor é o pastor daqui? Só que eu era diácono, né, na época. Fui consagrado em 2000, presbítero. Eu era diácono. Disse, eu sou responsável. Eu era um missionário, na verdade, né? Uhum. Aí disse, a minha criança passou a noite no hospital, tá com 15 dias que ela não come, ela não anda. E ela tava naquela casa de fazenda, ela puxou uma cortina assim, que separava a cama, o quarto dela com a sala, né? Aquelas casas de fazenda, que eles sem terra. Aí eu olhei pra criancinha, só aquele ossozinho, aquela sem carne. E eu coloquei a mão na cabeça da criança e orei. E fui embora. Eu voltava com uma semana que era para fazer os cultos. E porque assim, eu dirigi, ó, Guajiru, Caju Nordeste, 25 de julho. Então todo dia eu tava num culto diferente de bicicleta. Era uma caixa de som e uma corneta, com as bocas de ferro. Sei. Que eu amarrava na bicicleta e saía caminhando. Aqui na cidade tinha, né? Era 15 quilômetros de São Bento a Juremal. Eu vim de bicicleta noite de escuro, com a lanternazinha. A gente achava muita pilha. Então eu voltei para ver a família da mulher, né? Ela disse, olha, quando o senhor saiu daqui, naquele dia meu filho levantou, comeu e ficou segurando na cama. E o meu avô, que não é crente, a minha mãe é catimbuzeira, trabalha com... quer ver o senhor. E o pai dela estava com câncer na garganta. Eu fui lá visitar o senhor. Ele disse, o senhor foi quem orou pelo meu neto? Ele disse, foi. Ele disse, o senhor pode fazer um culto na minha casa? E lá era um terreiro, né? Ele disse, pô, vamos fazer sim. Aí levei uns 4 moços comigo, levei a boca de ferro, a cornetinha e a caixa, e fizemos o culto na frente da casa dela. E começou a chover. Eu não entendi o que Jesus estava querendo. Quando choveu, a gente entramos para dentro da casa. E lá Jesus salvou o Senhor e os filhos dela. Mas ela não quis não, né? Mas ele morreu evangélico. Eu não sei, depois que eu saí, se ela se converteu. Mas ele foi curado e morreu já na idade crente. Certo. Já pensou. Agora, já passou aí quando já foi? Não, eu fui... Igreja já foi? Não, tudo, né? eu dirigia só uma, porque uma eu fiz assentamento. Mas antes teve a das Marias. Das Marias. Aí foi a Maria 1. Aí fui para Guajiru 2. De Guajiru eu fui para Grosso, município de Bom Jesus. Era certo. 15 membros. Aí passei em Grosso algum tempo lá, que teve também muito episódio bons. De Grosso eu fui para Bela Vista, município de São Gonçalo. Sim, Bela Vista. Inclusive, o nome é porque a visão é muito bonita, né? Quando tá chegando. Então Bela Vista, eu dirigia Bela Vista, a Fazenda Califórnia, aqueles assentamentos, tudo eu fazia ali. Tinha Genipapeiro, mais distante. De Bela Vista eu fui para Igreja Nova. Lá também. Vizinho. Aí eu passei em Bela Vista, Igreja Nova. A Igreja Nova eu fui para Cibaúma, município de Baldo Sul, uma praia muito bonita, aonde Deus me abençoou. O meu ministério foi em Cibaúma, uma praiazinha muito pequena, quando eu cheguei na época, quilombola, e eu cheguei lá, o povo ficava espantado, e me conhecia, né? Fui apossado, e eu comecei a ganhar pessoas para Jesus em Cibaúma, da seguinte maneira: eu passei 8 meses sem ganhar uma pessoa para Jesus em Cibaúma. Aí eu disse para minha esposa, disse, minha filha, eu vou entrar no quarto. Era 3 horas da tarde. Eu vou entrar no quarto. Você não deixe ninguém me chamar. Eu só saio daqui quando Deus falar comigo. Eu entrei no quarto, fechei a porta e fui fazer o que todo pastor faz: clamar a Deus. Eu perguntei, Deus, o que é que tá vendo? Eu quero ganhar alma para o Senhor, eu vim aqui para ganhar alma. E comecei a orar ao Senhor. E depois de muito tempo de oração, Deus disse para mim: grave CD e começa a distribuir. CDs virgens, que naquela época era um estouro, era muito caro. Um CD evangélico custava R$25, né? 30, né? Era muito difícil. Aí eu tinha um computadorzinho, eu não tinha também esse recurso todo. Nossa reunião em Natal,
na central é uma vez no mês os obreiros do interior. Aí tem a advocacia à noite. Então, terminou o culto no domingo, eu disse, eu vou comprar CDs. O dele que eu tinha era R$5 de sobra. Eu tinha passagem e tinha R$5 de sobra para comprar o CD. Aí saí para Natal, para reunião de obreiro. Quando eu chego na central, o irmão disse, rapaz, hoje não tem reunião para obreiro. Então, quando tem reunião para obreiro, o pastor, o presidente, dá um almoço, janta, café. Mas nesse dia não teve reunião de obreiro. Aí eu disse, e agora, como é que eu vou almoçar? E o dinheiro que eu tinha era R$5. Aí eu pensei, se eu comprar o CD, eu não almoço. Então eu preferi não almoçar e comprei 5 CD virgem. Eu não almocei. Eu comprei 5 CD virgem. Então eu disse, eu comprei CD e vou voltar para casa. Aí eu peguei o ônibus que sai da rodoviária para Pipa, pra de Pipa. Eu peguei o ônibus de 4 e pouco da tarde, cheguei em Pipa de 7 horas da noite. Às 19 horas. Só que para sair de Pipa para Cibaúma não tem mais transporte. Naquela época, não sei se hoje tem. Só tem o carro dos alunos de 10 da noite. Aí eu esperava os alunos para mim pegar uma carona até a praia de Cibaúma, com fome, sofridozinho. Aí quando eu cheguei, eu tava tão ansioso para gravar. Aí eu gravei uns hinos, né? O homem pode ser famoso no mundo inteiro. Esteve já assim. Aí coloquei um microfonezinho no computador e comecei a falar meu testemunho, né? Deu uma palavrazinha. Aí comecei a evangelizar. Então o senhor gravava também a sua fala? Era, de 5 minutos. Sim, e as músicas. Aí colocava assim uns 10 hinos, e às vezes 15 hinos, dependia dos hinos, né? Que tem hino que era maior. Então eu comecei a evangelizar com esses 5 CD. Um CD eu dei um empresário, que era advogado muito famoso lá da região. Outro eu dei um filho de um padre. Por que é filho do padre? Porque, se eu explicar, o pai matou a mãe e foi preso. E o padre adotou esse rapaz. Aí então ele era conhecido como Zé do Padre. Então o padre gostava muito dele e ele era uma pessoa muito querida da região. Ele já estava um homem idôneo, já estava com seus 60 anos. Agora tá explicado. Aí, o que aconteceu? Eu dei um CD a ele e dei a alguns desviados da igreja. Passou alguns dias. Eu fiz um culto normal na igreja e convidei o povo. Ele foi, o filho do padre, né? Zé do Padre, chama ele. Até o de hoje é Zé do Padre. Ele. Aí ele foi. Quando eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus. Aí eu disse, rapaz, porque você aceitou Jesus? Eu disse, pastor, eu estava numa opressão tão grande, familiar, que eu ia me enforcar. Quando o senhor passar em frente à minha casa, o senhor vai ver um toco que tem uma árvore velha. Eu ia botar a corda ali e me enforcar de madrugada. Mas o senhor me deu aquele CD e eu ouvi aquela mensagem que Jesus me amava e eu não me matei. E vim aceitar Jesus e eu sou crente. Glória a Deus. Aí eu encontrei um empresário, né? Depois de uns dias. Aí o empresário disse, pastor, aquele CD é tão bom. O que é que o senhor quer de mim? Eu disse, não quero nada do senhor. Ele disse, mas o senhor não precisa de mim em nada. Claro que eu precisava. A gente tava comendo cuscuz de manhã, de tarde, de noite. E a ver que não aparecia um peixe na praia, que a gente precisava, mas eu não ia mostrar a ele que eu era uma pessoa necessitada. Não, ele disse, eu quero lhe ajudar. E eu disse, o senhor quer me ajudar? Ele disse, quero. Eu digo, o senhor pode me dar 100 CD virgem? Ele disse, lhe dou. Ele disse, então eu vou lhe dar. Ele me deu 100 CD virgem. Aí eu vim em Goianinha, comprei os 100 CD virgem e comecei a gravar os CDs e distribuir em toda a praia. Para a glória do nome de Jesus. Eu ganhei 120 pessoas para Jesus dentro de um ano. Eu derrubei a igreja, aumentei a igreja, comprei a casa pastoral, deixei a igreja lotada com um novo convertido, tinha mais novo convertido do que os crentes da igreja. E lá eu fui consagrado evangelista em 2008. Sim. De lá eu fui para a cidade de Passagem. Essa é onde? É perto de Santo Antônio Salto da Onça. A cidade de Passagem. Então da cidade de Passagem eu fui para Pedra Grande. Cidade de Pedra Grande. De Pedra Grande eu vim para Senador Eloy de Souza. Aí onde Deus marcou também o meu ministério em Eloy de Souza. Onde eu ganhei muitas vidas para Jesus também. Aí eu passei quase 4 anos e
Faz 5 anos, aliás, né? 4 anos e alguns meses. Hum. De Eloy de Souza. Eloy de Souza, eu fui para Serra de São Bento. Uma cidade mais, a minha cidade mais bonita do estado. Pra mim também. Muito bonita. Aí fui para Serra de São Bento. Primeira vez que eu cheguei lá, me deu vontade de não sair mais. Pronto. Aí, em Serra de São Bento, eu comecei a trabalhar e eu fui visitar um idoso, um irmão da igreja, uma família, um casal, né? Aí disse, pastor, rapaz, meu sonho aqui é ter uma igreja no terreno aqui da minha casa, que é um bairro na saída de Serra de São Bento para Gameleiras. Eu disse, o senhor me dá mesmo terreno, eu faço uma igreja. Ele disse, o senhor não constrói? Eu disse, se o senhor me der, eu construo. Ele disse, então vamos medir. Aí ele mediu 12 por 36. Eu digo, da igreja é. Aí convidei o pastor do campo, o pastor era Flávio Epifânio. Ele veio, nós fizemos a fundamento, né, a pedra fundamental. Na pedra fundamental, o pastor Flávio Epifânio disse, vamos ter aqui uma oferta para construir esse templo. Aí saiu R$150. Um saco de cimento custava R$15 na época. A gente já comprou alguns sacos de cimento. Então, comecemos a cavar o alicerce. E o irmão disse, eu coloco as pedras. Aí ele colocou as pedras. No mutirão, era só no domingo, sábado e domingo. Eles faziam as pontas da igreja, as paredes, né, que deixava as pontas. E eu passava a semana fazendo. Eu passava a linha. Eu digo, quem vai fazer essa igreja sou eu. E comecei a fazer a igreja. Quando fui rebocar, foi o problema. Disse, rapaz, quem foi que fez essas paredes? Eu disse, irmão, reboque, tiro no reboco aí. E construí uma bonita igreja, tá lá hoje, uma igreja bonita, muito linda. E Deus fez maravilha. De Serra de São Bento. É a igreja que tá lá hoje? Você passando, você vê ela. De Serra de São Bento eu fui pra Carnaúba dos Dantas. O maior desafio que eu peguei em Carnaúba dos Dantas foi a parte... Carnaúba dos Dantas é quente, né? É, quente. Então saí Saiu do frio. De 18 graus para uns 50. Olha. Então foi aí onde a minha esposa adoeceu lá. Minha esposa ficou muito doente. Eu comecei a fazer um trabalho muito grande em Carnaúba dos Dantas. Eu fiz uma festa muito grande em Carnaúba dos Dantas. E chamou a atenção da cidade, né? Então fui visitar o padre. Fiquei amigo dele. A gente sempre estava no açaí, tomando ali. E ele sempre falava do meu nome na hora da celebração, né? Sim. Aí tornamos amigos. Ele abriu as portas para mim. Então disse assim, Deus colocou no meu coração fechar a igreja. Então, se você já viu uma igreja fechada da pandemia, eu fechei. Eu disse, olha, a igreja vai passar 30 dias fechada, vai ser 30 culto ao ar livre. Eu fechei a igreja. Isso foi em 2016, eu fechei a igreja 30 dias, eu fiz 30 cultos ao ar livre. Comecei na casa dos crentes e terminei na casa dos católicos. E a minha amizade com o padre abriu as portas, porque Carnaúba dos Dantas é o berço da religião, da região ali, né? Uhum. Carnaúba dos Dantas é como se fosse aquela cidade de Romão, de Cícero, Juazeiro. Então, Carnaúba dos Dantas chega a dar 10 mil pessoas na Semana Santa. Então, as pessoas tradicionais de Carnaúba dos Dantas, eu ia pedir culto para fazer na casa dele. Ele ligava para o padre, eu posso fazer um culto na minha casa? Ele disse, quem é o pastor? É Cristóvão. Ah, Cristóvão é meu amigo, pode abrir. Aí, eu comecei a fazer culto, Jesus salvou pessoas, transformou muita gente. E de Carnaúba dos Dantas, eu voltei para Eloy de Souza novamente. Sim, aí de Eloy de Souza... Eu fui para Bento Fernandes. Aí de Bento Fernandes, fui assumir um dos pastores pioneiros que faleceu. Aí fui para Bento Fernandes. E Bento Fernandes eu fui para Rui Barbosa. Aí passei 5 anos em Rui Barbosa. E hoje estou em Jandaíra. Pronto, que é outra cidade quente. Outra cidade quente. Tem dia lá que só Jesus pega fogo. Pastor Cristóvão, esse percurso todo que o senhor fez, né, tem muitos testemunhos, muitos exemplos de Deus realizando. O senhor já contou alguns deles, mas eu queria dar uma pausa nessa parte aí, porque só se a gente fosse pedir só os testemunhos das cidades... Eu pulei, né?
O senhor pulou. Mas se a gente fosse pedir, aí já era um episódio só sobre isso. Aí a gente vai dar uma pausa agora, porque tem o seu testemunho recente, né? De um milagre que Deus realizou na sua vida. E eu queria que o senhor contasse essa parte também. 2024 agora, né? 2024. Eu comecei a sentir dores muito forte. E tudo que eu comia, se tivesse leite, ela dava reação. E eu achava que tinha tolerância à lactose. Então eu não fui o médico, eu fui o farmacêutico. Esse foi o meu problema. Eu não fui para fazer os exames. Então eu estava tomando remédio para ver se combatia, né, a lactose, mas não era. Então eu fiquei com infecção toda a barriga uma semana. E o médico estranhou. O médico disse: pastor, o senhor já veio 5 vezes no hospital durante essa semana. O senhor não acha que o senhor está com problema? O senhor está perdendo peso. Eu estava perdendo muito peso. Eu pesava 85. Em 3 meses eu já estava com 66. As minhas calças estavam... E eu achava que tinha sido um chá que eu tinha tomado. A internet, tudo que se manda, se faz, né? Então, chá de sei de quê, chá de sei de quê. Comecei a tomar o chá. E eu dizia: pô, rapaz, eu tô tomando chá, tá ficando bom. Ó, tô ficando bom, mas não era o chá. Então, o médico se preocupou. O médico disse: vamos fazer um exame para ver o que é. O médico passou 52 exames. E eu fiz os 52 exames. Sim. Eu fiz 52 exames e constou dos 52 exames que eu tava com anemia. Então ele disse: pastor, a baixa é 40, chega até 30, o senhor tá com 8. A sua anemia tá baixa demais, o senhor tá com um problema sério. Vamos fazer os exames. Aí ele me deu, Cláudio, tratamento de 15 dias. Noripurum, fui tomando para ver se aumentava a anemia, passando beterraba, aquele processo. Repeti os exames. Esse pastor, fiquei preocupado agora porque o senhor não teve reação. Cresceu 1% de toda a medicação que eu dei pro senhor. Vamos fazer uma outra. Aí fui fazer uma outra em Natal. Quando eu vim chegando em casa, depois da outra, recebi uma mensagem de um pastor do Pará. Josimar. Ele disse: pastor, a mensagem: eu sou pastor Josimar de Portel, do Pará. Eu sou amigo do senhor que mora no Bag, ele é o vice-presidente da igreja. E ele me pediu para me orar pelo senhor. Disse que o senhor está muito enfermo, muito doente. Disse: rapaz, mas minha doença é a anemia. Aí eu não dei muita importância. Na hora que ele estava falando comigo, esse foi o problema. Eu dei muita importância a ele. Ele queria orar, mas não, deixa para depois. Era 5 horas da tarde, eu tinha saído cedo, estava cansado, eu estava debilitado, 66 quilos. O médico disse que eu ia ficar na cadeira de roda, era o processo que ia acontecer. Então, na hora, eu não dei atenção a ele. Minha esposa foi pro circo de oração à noite, lá é à noite. Eu fiquei em casa, né? Afastado da igreja, não podia caminhar. Quando ela chegou, eu estava com ela, disse: eu vou ligar para aquele pastor. Aí mandei a mensagem para ele: pastor, o senhor me atende? Ele disse: atendo. Isso o senhor já estava lá em Jandaíra, né? Não, estava em... Era em Rui Barbosa. Rui Barbosa, tá. O pastor fez a chamada de vídeo para mim, né? Comigo. Então ele disse assim: pastor Cristóvão, é um prazer lhe conhecer. Ele não sabia quem era eu, não me conhecia. Ele disse: qual é o seu problema? Ele disse: o meu problema é anemia, é o que eu sabia. Ele disse: eu posso orar pelo senhor? Eu disse: pode. Chamar de vídeo. Então ele fez uma oração por mim. No meio da oração, eu ouvi a voz de Deus através dele profetizando, dizendo: filhinho. Deus chamou eu de filhinho. Deus disse: filhinho, tu disseste ao meu servo que era anemia. Dentro de ti tem um câncer. Um caroço que tu sente, essa dor que tu sente, que vai... é um caroço. Aí ele entregou a profecia, eu senti aquele impacto, mas você sabe que profecia a gente tem que guardar, né? Aí que terminou
A oração, ele disse, pastor, eu tive uma revelação com o senhor. Eu disse, meu irmão, pode contar. Ele disse, eu vi o inferno levantando contra a sua vida para parar você, parar seu ministério. Eu vi o caixão, vi o cortejo e vi também a cova. Mas antes do caixão, Deus mostrou o senhor no leito, o senhor morrendo pouco a pouco. Mas aí o senhor disse, diga a ele que eu vou repreender o caixão, vou repreender o leito e vou repreender a cova, porque eu amo ele. Aí ele me deu essa profecia, eu segurei e guardei, né? Passou alguns dias, o médico disse, pastor, vamos fazer uma coloscopia. Eu fiz. E quando eu fiz, mostrei para ele. Ele disse, pastor, você vai passar por uma cirurgia. Aí eu brinquei com ele, né? Eu disse, mas doutor, não tem como o senhor dar um remedinho para mim não fazer não, sair, desmanchar alguma coisa? Ele disse, não, pastor, o senhor vai passar uma cirurgia. Aí eu vi ele, o semblante dele diferente. Aí eu disse, doutor Lucas, não minta para mim. Eu quero que o senhor diga a verdade. O que eu tenho? Ele disse, pastor, o senhor tem câncer. O senhor tá com câncer. Quando ele disse isso, professor Cláudio, no consultório desapareceu para mim. Na minha mente veio aquela tristeza, o sepultamento que eu fiz durante esse tempo todinho dos irmãos da igreja que morreram com câncer, dos amigos. Agora era a minha vez. Eu caí num pranto de choro, mas foi tão forte. Lá mesmo. Lá no consultório, que ele levantou da cadeira, o doutor Lucas levantou, o médico bateu no meu ombro e disse, o senhor é homem de fé. Sabe, nessa hora eu já vi Jesus curar paralítico, eu já vi Jesus curar câncer, eu já vi Jesus curar AIDS, já vi Jesus curar tudo, mas nessa hora eu fui atingido. Quando eu estava chorando, a minha esposa entra no consultório e pergunta, o que aconteceu, meu filho, o que é? Então eu fui a primeira pessoa que disse para ela. Eu disse, Josi, eu estou com câncer. É somente quem Desculpa aí. passa, né, por esse... Nessa hora, ela ficou emocionada, saiu e foi chamar um irmão que teve câncer lá, que é empresário. Era um culto, era dia do evangélico. O professor Cláudio não podia ir, né, como pastor representante, mas mandei o povo ir. Ela foi na rua, procurou esse irmão e esse irmão voltou com ela. E quando ele viu a situação, eu muito triste, ela disse, ele tá com problema aí. Eu disse, doutor, ele disse que eu tô com câncer aqui, é Raniel o nome dele. Raniel disse, tô com câncer. Aí Raniel disse, me dê seus documentos aí. Tirou a foto e mandou para o Rio Grande. Doutor Paulo Henrique, o melhor cirurgião do Nordeste. O doutor disse, diga a ele que vem amanhã. Então de 5 horas da manhã eu fui para Natal. E quando eu cheguei na presença do médico, ele disse, pastor, o senhor está com câncer. Não sei se é maligno ou benigno, mas o senhor está. E o senhor vai ter que fazer a cirurgia rápido, que o senhor não aguenta não. Eu estava sem sangue, né? Que eu estava com anemia, e estava sem alimentar. Eu não comia. A minha esposa fazia a melhor comida do mundo, eu não comia. E tudo que eu tomava, eu ia pro banheiro. Era um câncer no organismo. Era chama intestino grosso, né? Sim. Aí eu fui para o médico. Para Dr. Paulo, então disse, você vai fazer cirurgia daqui a 8 dias. Eu digo, tá bom. E fiz os exames, né? A cirurgia. E com 8 dias eu fui internado. Cheguei às 6 horas da noite no quarto. Me deram a roupa, me deram todo o material e disse, a partir disso eu não vai comer nada agora. Então passei a noite de jejum. Às 10 horas da manhã, chega o marqueiro e colocou na cadeira de roda. Me levou até
uma sala e fiquei aguardando a cirurgia, que era marcada 10 horas. Então, nesse momento, estava sem ligação, porque a gente tem sem celular, ninguém sabia se eu tinha feito cirurgia ou não. Então, chegou pessoas idosas, chegou criança e passaram na minha frente. Então, quem estava fora não sabia se eu tinha morrido ou se estava vivo, porque chegou a 1 da tarde, chegou às 14 horas, chegou às 15 horas, chegou às 18 horas e ninguém tinha notícia. Então, perto já das 18, chegou um maqueiro, disse: seu Cristóvão, vamos ao centro cirúrgico. Nesse momento, ele me levou até a porta do centro cirúrgico e disse: agora o senhor levante aí e vá andando. Aí quando eu entrei no centro cirúrgico, eu olhei para aquelas lâmpadas tudo linda, que lá o Rio Grande é um hospital melhor de Natal. Eu fiz uma oração. Eu disse: professor Cláudio, Espírito Santo, tu és o meu melhor amigo. Entre comigo agora. Cuide da minha família. Então, quando eu entrei, fizeram a cirurgia, me deram 2 bolsas de sangue. Eu tinha perdido o sangue, não resistia, me deram 2 bolsas de sangue. Acordei na UTI de 22 horas e alguns minutos, quase perto das 23. Quando eu vi, eu tava com a bata, né? Eu abri a batazinha, olhei assim, olhei pro meu rapaz que estava sentado e disse: foi grande, né? 40 pontos. E as dores que era terrível. Aí eu fiquei na UTI 4 dias. 4 dias. Aí eles me levaram para o centro, para enfermagem, né? Aí eu fiquei na enfermagem, cheguei com febre na enfermagem. Aí a enfermeira disse: o senhor tá com febre, o senhor não vai tomar remédio não. Aí eu mesmo fiquei preocupado, porque eu achava que tinha pegado uma infecção, né? Fiquei com febre e foi aquele aperreio, começou o processo. Eu passei 6 dias sem tomar um gole de água. A coisa mais terrível que eu já vi na minha vida. E sem botar um pedaço de pão de nada na boca. 6 dias só no soro e na mangueira. A garganta seca, passando a mangueira por dentro da garganta. E o médico ia todo dia: o senhor tá bem? Eu disse: tô não, doutor, tô com fome, tô com sede, tô doendo, tá doendo. Era até terrível para ver a minha imagem. Eu deitado na cama com os fios. Meu sogro me viu a foto, né? Disse: meu Deus do céu, ele ia morrer. Quem me via ali magro com 60, eu perdi mais, eu tava com 63, porque eu tava sem comer a cirurgia, 63 quilos. Pra mim que sou gordo, já era um... Então, quando foi com 6 dias de manhã cedo, chegou o doutor Paulo Henrique e disse: pastor, o seu pâncreas também tá com defeito. O líquido aqui dele tá muito escuro. Isso era 7 horas da manhã. Ele disse: eu vou mandar recolher o seu líquido e mandar fazer um exame. Nessa hora eu me preocupei. Por que eu me preocupei? Porque eu já tinha tirado um caroço maligno, né? 14 centímetros. Agora, mexer no pâncreas, o espírito da morte estava querendo me levar. Aí eu entrei em desespero. E fiquei triste mesmo, fiquei. Bateu, mas eu sabia que eu estava com comunhão, eu sabia que o céu me aguardava. Eu fiquei lá em cima da cama, triste. Entrou uma irmã de 11 horas e 45 minutos. Uma enfermeira. Entrou lá, olhou para mim, viu a minha cena, ela me conhecia. Pegou na minha mão e alisou a minha mão assim, passando e disse: homem! Eu não já disse que estou contigo nesse lugar? Quando ela disse isso, um fogo, uma presença no meu corpo começou a se mexer. Ela foi embora. No outro dia, o médico chegou e disse: não sei o que aconteceu, pastor, mas o seu pâncreas tá novo. Eu vi Deus presente. Aí ele disse: eu vou começar a lhe dar alguma coisa para comer. Aí trouxe um copo de água de coco. Ele tomava de gole em gole bem pouquinho por causa da mangueira, né? 9 dias, 9º dia, ele chegou e tirou a mangueira
Para mim começar a se alimentar. Tirou a mangueira. Chegou o fisioterapeuta andar comigo e me ensinou a levantar sozinho. E foi uma noite de terror. Eu acho que não aguentava mais outra noite daquela, não. Foi uma noite terrível. E sabe o que eu fiz? Eu levantei sozinho, que não podia, levantei sozinho e sentei na cama e fiz uma oração a Deus. Eu disse: Deus, aqui é a tua mão, tem mostrado muita coisa boa. É aqui um quarto bom que o Senhor tem feito para mim, mas eu quero ir para casa. Aí comecei a chorar. Eu disse: eu quero cuidar da minha família, deixa eu ir para casa. Aí eu chorei. Aí quando foi de 5 horas da tarde, às 17 horas, chegou a minha irmã para me visitar. E chegou minha irmã e a mulher do meu tio. Aí disse: você tá melhor? Eu disse: estou. Aí minha esposa chegou. Eu disse: olha, hoje eu vou para casa, viu? Ela disse: tá ficando doido, menino, tá para um canto. Eu disse: eu falei com Jesus. É confiança. Eu falei com Jesus e Jesus ouviu a minha voz. Eu vou para casa. Eu disse: você não vai não. A sua irmã enfermeira disse que você vai sair daqui amanhã, se o médico liberar. Você não sai não. Eu digo: também, então você não acredita em mim? Então vamos deitar. Eu posso me deitar? Pode. Aí me deitei. Quando foi às 19 horas, o médico, o doutor Paulo, empurrou a porta. Disse: senhor Cristóvão, vá para casa, o senhor tá de alta. Eu disse que eu ia embora para casa. Ela disse: mas você só vai quando a ambulância chegar. Eu disse: doutor Paulo, meu carro tá lá atrás, lá fora, estacionado. Você pode ir no seu carro. Eu disse: olha, então tira aqui logo essa rama de fio aqui, né? Tudo que eu vou embora. Aí a enfermeira veio e tirou. Eu já queria ir embora assim. Ela disse: não, você só pode sair aqui de cadeira de roda. Eu tava tão ansioso, né? Então eu fui para casa. Quando foi com 15 dias, o hospital ligou, disse: venha receber a biópsia e apresentar ao médico. E eu, muito ansioso, eu fui. Só que quando eu fui saindo de casa, eu disse: eu não vou de roupa de doente, não. Eu vesti um paletó, um sapato bem bonito e fui para o hospital de paletó e gravata. 15 dias depois de internado, branco, sem sangue. Quando eu cheguei no consultório, o médico disse: opa, eu fui diferente, disse: eu vim como pastor, não vim como doente. Esse pastor tem duas notícias para o senhor. Ele pode falar. Ele disse: o câncer era maligno. E eu vou passar o senhor para o doutor Alessandro, química e radioterapia, para ele examinar o seu caso. Tudo bem, doutor. Aí eu fiquei nervoso, porque eu já tinha passado a cirurgia. E as pessoas que eu tinha visto lá, que tomava, era preto, queimava a pele, outros não resistia. Eu disse: Jesus, vou passar por isso. Quando eu cheguei no consultório do doutor Alessandro, ele olhou para mim, olhou todos os meus exames e disse: o que é que você está fazendo aqui? O doutor Paulo mandou eu vim para cá e disse: eu nunca mais quero ver você no meu consultório. Você não tem nada de tomar aqui, já foi tudo resolvido. Vai embora e nunca mais volta. Eu disse: eu não volto mesmo não, doutor. Aí eu glorifiquei a Deus naquele momento. Glória a Deus. Aleluia. Glorifiquei a Deus naquele momento. E o senhor foi chamado lá no hospital para receber a notícia da cura. Da cura. Aí eu cheguei lá fora do hospital, já liguei para uma banda, liguei para um consultório, liguei para tudo, para fazer um grande evento na praça de Rui Barbosa. Eu gastei de um jantar a todos os visitantes. Foi um ônibus de Canguaretama, de São Paulo Potengi. Foi uma festa grande. Só que aí, outro milagre. Qual foi o milagre que aconteceu? É que com 3 meses eu já estava andando, já estava caminhando, e o mesmo pastor que usou em profecia, a chamada de vídeo, ele ligou para mim e disse: olhe, tu lembras que quando tu entrou lá no centro cirúrgico, tu me pediu para mim entrar contigo? Eu coloquei a minha mão na mão dos médicos, fiz a cirurgia. Quando os médicos saíram, eu fiquei contigo lá. Eu não te abandonei. É lindo. Aí Deus usou a irmã, assim, nunca me viu na vida. Disse: o diabo preparou tudo, uma cadeira de roda, para você ficar vegetando. Mas eu não terminei o meu ministério contigo, o teu ministério contigo na terra.
tu ainda tem algo para fazer. Então, professor, seja Deus glorificado. Eu fui o médico hoje, novamente o retorno, que é em 6 meses. Ele disse para mim: pastor, o senhor foi curado de um câncer. Agora não coma muito para não engordar. Mas foi ele que mandou comer tudo. Eu perguntei: doutor, eu posso comer o que? Ele coma tudo. Então eu comi tudo. Agora eu tenho que parar, né, para não engordar. Amém. Glória a Deus. Então, o que eu tenho a dizer é que Jesus faz. Esse câncer foi o mais agressivo de todos, que é o de intestino. E eu tenho prova viva que Deus foi comigo. Deus foi comigo. Deus curou meu pâncreas. Deus deu saúde. Deus restaurou. Eu vivo hoje como se fosse um rapaz de 18 anos. A mesma energia. Trabalho. Eu prego 1h30, 2 horas, 3 horas, se der oportunidade. Viajo pregando pro Ceará, volto na mesma noite, não tenho sono, eu viajo. Ficou tudo novo aí dentro. Fiquei mais novo do que era. Deus restaurou minha saúde. Deus, ele cura de verdade. Não é... E a gente vê que é o quê? Deus chamando o Senhor para a obra, o inimigo tentando interferir, e a mão de Deus vindo em socorro, porque é como a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu costumo dizer o seguinte, professor Cláudio, que a fidelidade de Deus hoje reflete amanhã. Então, desde jovem, eu tenho tido temor a Deus, obediência. Eu leio a palavra de Deus, não leio sem camisa, como tem muita gente que gosta de ler. Eu respeito Deus, eu respeito a palavra de Deus. Eu nasci para amar a Deus, eu nasci para respeitar Deus, eu amo Deus. O que eu prego, ainda eu vivo. Eu nunca vou, professor, falar de amor se eu não amar. Um dos testemunhos fortes da minha vida, também, não só do câncer, foi que no acidente do meu pai, o rapaz que acidentou meu pai foi na minha porta 2 anos após xingar um vizinho, brigando com o vizinho. E eu disse para o rapaz que matou meu pai, eu disse: um dia quando eu crescer, eu tinha 8 anos, eu vou pegar o senhor. Então aquele homem, eu crescendo em Bom Jesus e ele com medo, né? Ele matou meu pai. Só que aí o evangelho entrou em mim. E eu vi os crentes dos anos 90 é diferente de hoje. Sim. Os crentes dos anos 90, tudo cheio da graça. Eu digo: ô Jesus, eu quero ser um crente assim, cheio do Espírito Santo. E eu perguntei a Jesus em uma noite que fui dormir: Senhor, o que está impedindo de ser batizado com o Espírito Santo? Deus mostrou em sonho: fale com seu inimigo. Então era impossível eu falar com meu inimigo, porque através da morte do meu pai houve o testemunho que eu falei para você, do carro de mão, da roça. Então era impossível eu perdoar o pastor meu pai. Então a segunda noite eu perguntei a Deus: Deus, eu falei com Gideão, não se irrite comigo. O que está impedindo eu ser batizado com o Espírito Santo? O mesmo sonho, professor Jean. Eu nunca tive uma experiência dessa. O mesmo sonho. Deus disse: fale com seu inimigo. E mostrou ele no sonho. Eu era inimigo do cara até no sonho. A terceira noite, em seguida, eu disse: Senhor, eu vou pedir só essa vez. O que está empatando de eu ser batizado com o Espírito Santo? O mesmo sonho. Disse: fale com teu inimigo. Aí passou uns 15 dias, mais ou menos. Eu encontrei ele era taxista. Encontrei ele em pé, escorado no carro. Aí eu disse: Jesus, já tinha orado, já tinha pedido a Deus, me dê força para vir falar com esse homem. Eu não tenho força não. Então eu me aproximei daquele homem que matou meu pai e disse: amigo, eu quero lhe pedir perdão. E abracei ele no meio da rua. Hoje, Cláudio, ele é um amigo meu de verdade. As pessoas diziam: você tá doido, se fosse meu pai já tinha... Não tem aquelas histórias? Tem. Ele é meu inimigo, é meu amigo. E os filhos deles me amam. Aí você me pergunta: pastor, como foi isso? O amor de Cristo. Sim. O pastor, meu pastor da cidade, fez uma cruzada na rua. E um pregador começou a pregar.
e disse: o Espírito Santo nessa noite quer batizar. Então eu estava em cima, eu era jovem, eu estava em cima do coral cantando, e eu vi um pássaro branquinho voando em cima do povo na rua. Aquele pássaro chegou e ficou. Aí pronto, eu só vi essa hora. Quando terminou o culto, e o povo: Cristóvão, eu batizado com o Espírito Santo. E até hoje o fogo não desapareceu, tá em mim. Amém. É muita coisa boa, né? Muito testemunho bom. Bom, pastor Cristóvão, a gente passava aqui 2 horas, 3 horas, 4 horas, só escutando as maravilhas de Deus na sua vida. Mas eu queria então que o senhor agora dirigisse um conselho breve para os novos obreiros, né, para os cristãos em geral. Meus irmãos, essa palavra que eu vou deixar para vocês é o que disse o apóstolo Paulo no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos 24. Mas nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça. O conselho que eu dou a todos os obreiros que estão nessa trajetória é que não desista nunca. Vá em frente. A cova, todo mundo quer sair dela, mesmo sabendo que Deus está no controle. Mas Deus nunca vai deixar a gente só. Deus sempre está pronto para nos ajudar. Ele é o nosso Pai, nosso Senhor. E o conselho que eu dou para todos os cristãos é que aguarde a vinda de Cristo. Nós pregamos e esperamos e temos consciência de que estamos vivendo os momentos finais. As profecias estão todas se cumprindo. Jesus vai voltar. Prepare seu coração, a sua alma. Se você não viu o arrebatamento, mas fique sabendo que ele vai voltar. E vai voltar rápido. Pode ser que sejamos chamados antes do arrebatamento, mas o arrebatamento vai acontecer hoje ou amanhã. Vivemos hoje, esperando ele hoje, como se fosse amanhã. Então, se você tem sua vida por preciosa, deixe ela nos pés de Jesus. Não tenha a sua vida, como Paulo disse, não tenha minha vida como preciosa. Que cumpra a alegria, o ministério que você me Senhor. Se você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Né, professor? Não olhe para trás. Exatamente. Israel é uma cidade rochosa. Então o arado era um tronco e um boi ou um jumento puxando. Era assim. Então o arador não poderia olhar de jeito nenhum, nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, porque o arado podia quebrar nas rochas da terra. Aí Jesus disse: quem coloca a mão no arado, não é apto a olhar para trás. Não olhe nunca mais. Vai em frente. O Senhor te abençoe e te guarda. Amém. Amém. Vou concluir passando para as suas mãos um presente. Oh, que bênção, né? Para o senhor e a sua esposa. Muito cuidado. Ela gosta demais, viu? Pronto. Ela ama. Já vai ter um lugarzinho lá na casa. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe cada vez mais o seu ministério. Com certeza foi muito edificante sua presença conosco hoje. Para mim foi uma alegria, professor Jean. Deus abençoe a sua casa. Cláudio, quer dizer. Já que a gente está falando de Jean, né? Era. Cláudio, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Eu sempre lhe acompanho, você pregando. Você pregando agora em São Gonçalo, eu vi aquele vídeo, né? Sim. E ontem eu vi você na Rádio Nordeste também, trazendo uma palavra muito boa, reflexão sobre João. Isso. Né? Deus te abençoe e te guarde. Tá aí os livros, né, que eu escrevi. Sim. Um deles tem a parte do meu testemunho de câncer, que foi o Grito e o Relógio, que eu escrevi ele na dor. Esse aqui. E esse aqui, Cláudio, eu tava com depressão, eu tava vivendo na pandemia. Eu fiquei um pouco depressivo, né? E escrevi Batalha Espiritual. Deus, eu digo que Deus ele me testou, né? Então tem muito testemunhos bons, vou dar. Ele é seu, esses livros. Amém. Um presente, viu? O senhor, como professor, depois o senhor liga, vai dizer. Tá dizer. Que Deus abençoe, muito obrigado. Amém, queridos. Deus abençoe também a todos e até o próximo episódio.